Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselmann, uma ótima noite a todos, noite de terça-feira, cheio de notícias em Brasília, cheio de informações aí que são derivadas das investigações do caso Odebrecht, do caso JBS, a PEC das tais diretas já, que na verdade é um grande remendo, um grande golpe à Constituição, também começou a tramitar, né? Tentou-se dar uma acelerada lá no Congresso Nacional, mas a base aliada conseguiu dar uma pirueta e segurar um pouquinho. Teve um maior barraco hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, protagonizado ali pela bancada da chupeta, né, que se comportaram aí como vândalos, né, um bando de moleques tentando interromper a sessão de qualquer jeito, tentando ir pro braço, né, gritando golpe, 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 ensaiaram lá um fora Temer, fora Temer, fora Temer, quer dizer, no momento em que se discute, se lê o relatório da reforma trabalhista, que é uma coisa importante para o Brasil, uma coisa necessária para o Brasil, a turma aí da esquerda aproveita o momento político, né, que é um momento aí de convulsão social para fazer o barulho. Mas vamos por parte. E tem também o que todo mundo está me pedindo aí para comentar o caso de Reinaldo Azevedo, pego no grampo numa conversa com Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves, né? Esses áudios foram anexados pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga o Aécio e também a Andréa Neves. Então vamos por partes, como Jack. Bom, a base aliada conseguiu adiar a votação da PEC das eleições diretas. Tinha uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde tramita essa proposta, e a discussão será retomada amanhã. Por enquanto, então, se segura essa proposta, que é do deputado Miro Teixeira, e é uma proposta muitíssimo perigosa, né? O Miro Teixeira é da Rede, do Rio de Janeiro. A Rede, a gente sabe que tem todo um DNA petista, um DNA vermelho, um DNA socialista / comunista, mas não é isso que vem ao caso agora. A grande questão é que essa PEC, além de ela atingir, né, diretamente a Constituição, porque, claro, uma proposta de emenda à Constituição que está sendo discutida a toque de caixa no Congresso, e num momento muito delicado, né? No momento em que o Michel Temer está na berlinda, naquela coisa cai e não cai, por conta das investigações aí da JBS e do governo, e num momento em que pode ser tudo e pode ser nada, né? As investigações têm que continuar, porque pode acontecer o quê? O Michel Temer pode ser empichado, pode ser cassado, pode renunciar, ou a investigação pode mostrar que ele pode ser inocentado. Então são todas essas variantes, e aí você diz, não, mas inocentado não. Gente, de cabeça de juiz e bumbum de nenê pode sair tudo. A gente não sabe o que o inquérito do STF, né, vai nos levar a enxergar ainda. Nós temos algumas informações desse processo, mas não temos todas, né? Então, nesse momento, essa PEC é muitíssimo perigosa para o Brasil, muitíssimo perigosa para a nação brasileira. E eu digo para você, essa conversa de diretas já, diretas, blá blá blá, que tem toda uma coisa, um apelo histórico, quando a gente lembra das diretas já, papapá, aquela coisa toda, mas essa conversa agora só serve mesmo à turma do PT, à turma de Lula. Lula tem um sonho, né, de voltar através das diretas, ou colocar alguém da sua caterva, da sua quadrilha de novo na presidência da República. É a única possibilidade dele fugir aí da Lava Jato, fugir da cadeia. Então, nesse momento, essa conversa de eleição direta é uma conversa furada, um grandíssimo de um golpe, né? É claro que a investigação tem que transcorrer, a investigação envolvendo Michel Temer tem que se investigar até para que se diga se ele é culpado ou inocente, acabou. Né? Porque tem conversa para todo lado, conversa que diz que ele deve, conversa que diz que ele não deve, conversa que diz que o áudio foi fraudado, conversa que diz que não foi fraudado. Então o negócio é o seguinte, investiga, pronto, acabou. E se comprovado que aquilo aconteceu segundo os moldes do que os delatores / bandidos também, porque também são sócios do crime, tá? Crime cometidos por Lula, Dilma, Temer, Aécio, o Joesley e os delatores da JBS são sócios dos crimes, em todos os sentidos. Então, os bandidões lá, até hoje o Janot andou se pronunciando e dizendo, olha, seria um desserviço ao Brasil, muito pior para o Brasil, se a gente não aceitasse o acordo de delação. Podia ter aceitado o acordo sim, né? Podia ter aceitado, mas dado uma pena, ao menos uma pena moral, para o Joesley e para os delatores. Não tem pena nenhuma, né? O bandido foi lá, assaltou o Brasil, depois contou a história de outros bandidos e saiu leve, livre e solto com o produto do roubo. É isso que não dá para engolir. Mas noves fora, toda essa confusão está servindo para a esquerda vir com essa história de direta já, direta já, direta já, direta já, e por enquanto a coisa foi segurada, mas só até amanhã. Isso é muito perigoso para o Brasil nesse momento. Se acontecer do Michel Temer cair por um motivo ou por outro, ou renunciar,
que venham as eleições indiretas, que se escolha alguém. Eu sei que o Congresso não tem legitimidade, o Congresso está encrencado, está na Lava Jato, está isso, está aquilo, mas cabe a todos nós pressionarmos os senadores e deputados para que elejam alguém, pelo menos mais ou menos, aquela coisa, né? Porque 100% não tem ninguém. Então aquela coisa mais ou menos, né? Que não vão poder eleger aí um petista de alto coturno, alguém da rede, aquela coisa toda, mas que se escolha alguém que possa terminar o trabalho, se isso acontecer. Mas é muito, muito, muito importante que nós cobremos a investigação, para que a investigação diga o que de fato aconteceu. Ponto. Já vou comentar, caso Reinaldo Azevedo, as novidades aí da questão da JBS, da OAB, e também o barraco que aconteceu hoje lá no Senado. Aliás, não vou ser já não, vamos comentar já, o barraco no Senado. Hoje, a bancada da chupeta, aqueles vândalos, aquele bando, né, de black blocs do Senado, a bancada da chupeta é a Gleisi Hoffmann, vulgo a amante, segundo a planilha da Odebrecht, o Lindim, né, o Lindbergh Faria, aquele imbecil de marca maior, né? Eu não vou nem entrar nas questões pessoais, tá, senador? Eu te acho imbecil só pela sua atuação no Senado. Então, o senhor é um senador imbecil, porque alguém que defende um projeto de corrupção, um projeto corrupto de poder, é um cretino ou é um imbecil. Então, o senhor decide qual é a variável aí que o senhor escolhe, né? Fátima Bezerra, que é outra do mesmo grupo, Vanessa Graziotin, aquele grupo protagonizou um escândalo, um piti, durante o relatório, a leitura do relatório da reforma trabalhista. O Tasso Gereissati estava conduzindo e gente, foi assim, coisa de barraqueiro mesmo. Sabe aquela coisa de novela mexicana? Barraco de novela mexicana, era aquilo. E aí a Fátima Bezerra, que não sabe nem falar direito, né? Que aliás está citada lá no dinheirinho da JBS, né, Fátima? A Fátima Bezerra começava a gritar golpe, golpe, porque ela não consegue falar golpe. Ela fala golpe, 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 né? Golpe, golpe. E aí o pessoal, fora Temer, fora Temer. Na verdade, estão tentando fazer barulho num momento de desgaste político, né? É a função da oposição, é até a página 2, né? Porque a gente precisa das reformas e o Congresso tá pendurado no escândalo para não fazer nada, patavina, né? E estão sendo muito bem pagos com o nosso dinheiro, inclusive essa corja de senadores que, né, hoje fez aí o protesto e, gente, quase que deu pancadaria, quase que deu porrada literalmente, porque o senador lá de Manaus, né, ele ficou zangado ali com o Randolfo Rodrigues e os dois foram pro braço, né, ou quase foram pro braço, porque o senador chamou ele, né, o Tucano, já vou me lembrar o nome, chamou ele aí de moleque, disse que ele precisava levar uns tapas, né, e aí o Randolfo Rodrigues subiu na mesa e foi uma confusão danada, né, foi isso que aconteceu ali no Congresso Nacional. Eu preciso lembrar o nome do bendito do senador, né, o showzinho foi protagonizado aí pelo Lindbergh Faria, como eu falei pra você. E tem o vídeo aí dos dois quase se batendo ali, quase indo, o Ataídes Oliveira, lembrei, quase indo para as vias de fato. E aí tinham senadores no deixa disso, vamos segurar aqui. O fato é que, de acordo com a mesa do Senado, o relatório foi lido, né? A sessão foi suspensa, uma confusão danada, o relatório foi lido e agora segue aí para a votação. E claro que a turma da esquerda vai fazer muito barulho, porque é a única coisa que eles fazem, né? É roubar e fazer barulho. É só isso, gente. A esquerda faz mais o quê? Rouba, faz esquema, monta quadrilha e faz barulho. E mente, né? 5 funções da esquerda, né? É o que eles fazem neste Brasil. Bom, no caso Michel Temer, temos novidade aí, porque a OAB pediu ao TSE o fim do sigilo naquela ação da chapa Dilma Temer. Não tem nada a ver com essa ação da JBS, tá, gente? É outra história. Aquela ação foi pedida lá atrás pelo PSDB, quando o PSDB achava que ainda não ia dar impeachment, queria derrubar todo mundo, depois o PSDB virou base aliada do Temer. Confusão à parte, isso vai ser julgado no dia 6. Alguns juristas apostam que vai ter uma pirueta jurídica para que se inclua nessa ação, que não tem diretamente nada a ver com a história da JBS e o caso JBS. Seria, como eu disse, uma pirueta jurídica, né? Então não se sabe ainda como a coisa vai transcorrer, mas o fato é que o OAB pediu ao TSE o fim do sigilo. Eu acho uma boa medida, quanto mais sigilo pior, porque estimula a fofoca, estimula as notícias plantadas, estimula os comentários errados. Então que se acabe o sigilo, a população tem o direito de saber. Pronto, né? Já a defesa do Michel Temer em relação ao caso JBS está tentando aí fazer uma articulação para tirar o inquérito aí do Luiz Edson Fachin.
alegando que ele fez lambança lá no STF, que ele não era o juiz natural da causa e acabou assumindo esta causa, né? Então, isso está sendo discutido lá no STF com a defesa aí do Luiz Edson Fachin. Outra notícia de hoje, que é uma notícia aí que tem chamado bastante atenção, muita gente está me pedindo para comentar e blá blá blá, aquela coisa toda, é o caso envolvendo o grampo que foi feito em cima da Andréa Neves e que pegou o Reinaldo Azevedo. Até então jornalista da Veja, da Jovem Pan, foi meu colega da Veja, colunista, e que fez uma baita de uma canalice comigo recentemente. Você que acompanhou os vídeos aí dele sabe, usou a Jovem Pan, usou a Veja para fazer um ataque aí feroz e voraz contra mim, aquela coisa toda, me chamou de tudo e mais um pouco, né, até de loira do banheiro. E agora ele aparece nesse grampo conversando com a Andréa Neves, né, num grampo em que ele chama a Veja de nojenta, né? É nojenta mesmo, né? Ele tava lá, mas agora a Veja tá nojenta mesmo, a gente sabe disso. Mas ele chama a Veja de nojenta, ele critica muito a Lava Jato, ele fala que o Procurador-Geral da República está querendo ser candidato, a Andréa Neves fala, e a Carminha, depois tem um outro áudio em que um declama poema para o outro, tal, aquela coisa toda. Depois que esse áudio foi anexado, eu vou fazer até um comentário específico já sobre isso. Depois que esse áudio foi anexado na investigação do Aécio Neves e da Andréa Neves, e que a coisa se tornou pública, né, que aconteceu hoje, o Reinaldo Azevedo pediu demissão, ou foi demitido, não sei, ele disse que pediu demissão, inclusive mandou mensagem, né, pra mim também, né, disse que mandou pra todos, mas chegou no meu celular uma mensagem dele dizendo que pediu demissão da Veja e da PAN, e tá um burburinho danado no meio jornalístico, os meus seguidores da PAN, seguidores da Veja, e muita gente perguntando, vai Joyce, fala, tá aí o Reinaldo Azevedo, né, agora caiu do cavalo e tal. Gente, é o seguinte, eu não vou me prestar esse papel. Né? Ainda que ele tenha sido um grandíssimo de um canalha comigo, ainda que ele tenha me criticado pelos meus atributos pessoais, como ele disse, né, que eu sou muito física, que eu tenho os meus atributos e que são os meus atributos que fizeram a minha carreira, um grande de um idiota, as minhas questões com o Reinaldo Azevedo serão discutidas na justiça. O que eu li da transcrição dessa conversa, naquilo que eu li, eu não sei se tem mais coisa, mas vamos aos fatos. Daquilo que eu li, não há crime. A transcrição da conversa entre o Reinaldo Azevedo e a Andréa Neves pode até ser imoral, né? Você pode questionar, olha, ele tá aqui xingando o veículo que trabalha, né? Se ele não concorda, ele que saia, ele tá atacando a Lava Jato, ele tá atacando as investigações, então pode até ser imoral, mas não é ilegal, de maneira nenhuma. Aquilo que está ali não reflete nenhuma ilegalidade. Reflete sim uma imoralidade de acordo com o julgamento de cada um, porque tem gente que concorda e gente que discorda da atuação da Lava Jato, da Odebrecht, etc e tal, né? O grampeado ali era a Andréa Neves, não o Reinaldo Azevedo. A Andréa estava na função de fonte. E aí no momento em que você quebra o sigilo de fonte entre o jornalista e esta fonte, a gente entra aí num espaço meio nebuloso, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Em países democráticos não se faz isso, né? A não ser que tem indício de crime. Então tem indício de crime, aconteceu um crime, houve um crime, uma tentativa de obstrução da justiça ou uma informação de recebimento de dinheiro, aí é uma outra história, mas isso a gente não tem ainda acesso. Não chegou às nossas mãos. O que chegou foi uma conversa pouco republicana que aconteceu depois da meia-noite, no auge da delação da Odebrecht, em que o Reinaldo senta o pau na Odebrecht, na Veja e na Lava Jato e pergunta para Andréa Neves se ele pode, né, colocar certas informações na boca do Aécio Neves. Então fica para o julgamento, né, de cada um se essa conversa é moral ou não é. Eu acho que não. Agora, também não me parece legal quebrar o sigilo de fonte sem que haja um pedido específico para isso, porque lembro, a grampeada era a Andréa Neves. Aí você me diz, mas no caso do Lula e da Dilma, aquilo foi divulgado, o sigilo foi tirado, é um caso muito diferente. Porque no caso do Lula e da Dilma, o grampeado era o Lula, que não tinha foro. O Sérgio Moro retirou o sigilo pelo interesse público. Pelo interesse público, era a presidente da República negociando com o ex-presidente, um quadrilheiro, um cargo para obstruir a justiça, para atacar a Lava Jato. Então, o Sérgio Moro usou o critério do interesse público que está acima de todas as outras coisas, né?
E nesse caso, né, essa conversa aí, essa fofoca entre o Reinaldo Azevedo e a Andréa Neves, não me parece que seja de interesse público, pelo menos a parte que tange aí ao Reinaldo Azevedo. Então, não será por esta que vos fala, né, que você vai ouvir aí ataques, né,